Lembrar de abrir seu áudio, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre voz, né? Falar um pouquinho do Picking, além do Picking, né? Agradeço a presença de todos. Acredito que alguns dos nossos clientes que estão participando hoje já possuem a tecnologia de voz. Vou fazer uma breve introdução minha, tá? Sou Ricardo Alves, sou gerente de software da SEAL. Há 14 anos que eu trabalho na SEAL, implementando soluções de mobilidade e captura automática de dados. Faz 13 anos, desses 14 anos, 13 anos já trabalho implementando soluções de voice picking, né? E já tem uma bagagem aí de umas 30 implantações somente de voice picking. Falar um pouquinho, muito rapidamente, vocês já conhecem a SEAL. A SEAL é uma holding composta por 4 empresas: a SEAL Sistemas, a SEAL Telecom, né, especializada em sistemas de telecomunicações, a Retail Next, que é objetivo em soluções de etiqueta eletrônica para o varejo, e a SEAL Broadcast, que em parceria com a SEAL Telecom fornece serviços de imagem e vídeo. Hoje eu vou falar pela SEAL Sistemas. A SEAL Sistemas está há 32 anos no mercado, implantando soluções de captura automática de dados, trazendo soluções completas para mobilidade corporativa, infraestrutura e serviços de implantação, né, tais como EFD, mobilidade corporativa, infraestrutura de redes, SEAL Voice Solution e serviços especializados de software e engenharia. Esses são alguns dos nossa carteira de clientes, né, atuamos em todas as verticais de negócio. E agora eu vou falar um pouquinho, fazer um overview sobre o Voice Picking, apesar da nossa apresentação hoje ser um pouquinho além disso, né, mas eu vou contar um contexto histórico do que está acontecendo no Brasil, as mudanças que estamos vendo na dinâmica, né, da procura pelo sistema de voz. Né. Somente relembrando o que é o Voice Picking: é uma solução que permite executar o processo de separação de produtos por comando de voz. Né. O sistema informa a localização do produto, informa a quantidade a ser separada, né, e o separador confirma o local que ele está e confirma a quantidade separada por voz. Então, voice picking é isso, é muito simples, é um processo, é por isso que a gente consegue trazer uma produtividade muito alta nos sistemas de voz, né, que o processo é simples, a gente reduz ao máximo a forma de utilização do processo do picking. Né? E quais são os objetivos? Né? Aumento de produtividade, redução de erros operacionais, melhoria de processos, melhor ergonomia, permitindo a redução de custos e aumento de receita e faturamento, né, para nossos clientes. E é uma tecnologia nova, né, apesar de algumas pessoas ainda acharem uma tecnologia nova, né, soluções de voz não é uma tecnologia nova. Somente eu trabalho já há 13 anos com esse tipo de tecnologia. Tá? E quais são os componentes básicos dessa solução? Como vocês conhecem, é o terminal de voz, né, Talkman, mais composto por um headset, que vai plugado a esse terminal. Existem os nossos sistemas, que é o sistema de voz, que dentro dele está o sistema Kairos e Voice Console, e esse sistema se comunica com sistemas legados. Né? Então, hoje a gente atua com muitos sistemas de ERP, muitos sistemas legados de tudo quanto é tipo, né? Então, basicamente, como funciona? O sistema legado envia tarefas para o sistema de voz, né? Essas tarefas de voz, né, chegam de que forma? Né? Arquivo, planilha, XML, tabela intermediária, web server, JSON, PI, XI, né, FC. Então, todas essas formas de comunicação já trabalhamos de forma transparente com esses sistemas legados. Né? É recebida essa lista de picking, né? E o Kairos, nosso produto de software, traduz essas informações para os devices. Né? E à medida que os operadores vão fazendo o processo de separação, né, eles vão retornando essas informações que a gente vai atualizando em tempo real o sistema legado. E quem está falando no Brasil, acho que alguns dos nossos participantes que estão hoje com a gente aqui, dono de alguma dessas marcas, né, o Grupo
Açúcar, PepsiCo, Fenza, MAN, Cobra, Cacau Show, Angeloni, Bailey, né, Belpix, com uma recente implantação, né, e outros clientes aqui nossos que já estão tendo o benefício do sistema de voz. E quais são os principais pilares da implantação com o sistema de voz, né? Geralmente a gente busca aumento de produtividade, redução de erros operacionais, melhoria de processos, né? Permitindo reduzir o custo, aumentando o faturamento, melhorando a qualidade de vida dos funcionários. É uma solução consolidada no mercado, né? E de simples implementação. Esses são os pilares que o Voice Speaking traz, né? O sistema de voz em geral trazem para os nossos clientes. Né? Mas quais mudanças temos acompanhado? Né? Antigamente, né, alguns anos atrás, acho que até vocês passaram com a gente isso, né? A gente tinha uma grande dúvida sobre a tecnologia, né? A aceitação da tecnologia, e também se tinha cases, só tinha cases fora do Brasil, isso já não é realidade, né? A gente tem mais de 30 implementações de voz no Brasil. Dúvidas sobre reconhecimento de voz, vocês sabem que é perfeito, funciona muito bem. Os operadores gostam de trabalhar com a ferramenta, entendem muito bem, né? E o terminal de voz entende também os operadores. Né? Outros questionamentos antigos que a gente tinha, se vai ter o retorno de investimento, em quanto tempo, né? Então, vocês já passaram uma experiência aí com os diretores comerciais, com o Fernando Coletti, né? Que a gente consegue mensurar muito rapidamente qual é o ROI, quais são os indicadores que a gente vem aprendendo durante todos esses anos, né? De como calcular para fazer sentido a solução para vocês. Né? O custo de manutenção dos equipamentos, que é muito baixo, né? Não tem quebra desses equipamentos. E outros questionamentos que a gente tinha era se o time técnico consegue sustentar essa decadação, né? Então, a gente leva toda uma capacidade da CEAL para suportar a operação também para vocês. Né? Mas esses questionamentos eram questionamentos anteriores, mais dúvidas técnicas. Hoje, a evolução dos questionamentos para a gente são outros, né? Não é mais se a ferramenta funciona, né? É mais na questão de vou ter um aumento de produtividade real mesmo, né? Quanto vai ser esse aumento? Vou ser mais assertivo? Meu cliente receberá os produtos no tempo esperado? Vou melhorar a qualidade do meu serviço? Vou melhorar a qualidade de vida dos meus funcionários? Seria um diferencial para o mercado, tá? Então a tecnologia de voz, né, deixou de ser uma questão mais técnica, não, mas para ser aí uma opção de negócio, né, para a gente avaliar e melhorar os nossos processos de atendimento aos nossos clientes. E também houve outras evoluções nos questionamentos, né? O que eu vou fazer com aumento de produtividade? Né? Geralmente, quando a gente implementa o sistema de voz, né? E os clientes agora têm outras preocupações que são boas, né? Vou reduzir custos, mas eu vou fazer o que com esse aumento de produtividade? Né? Vou reduzir pessoas, vou reduzir turnos, vou produzir mais com menos, ou não, né? Vou crescer a operação, vou faturar mais, vou aumentar pessoas, aumentar turnos, produzir mais com mais, né? Outros questionamentos também que tem após a implantação do sistema de voz, o que fazer com a operação mais assertiva, né? Vou eliminar, diminuir processos de conferências, né? Então estão surgindo outras questões, além das dúvidas técnicas que existiam no começo, ou na implementação de voz, né? E o questionamento mais interessante recentes é o quê? Se outros processos também estão preparados para voz, né? Será que a gente consegue implementar sistema de voz para outros processos, né? Para expedição, para armazenagem, né? Conseguimos fazer para inventário, né? Então, existem outros questionamentos nesse nível que a gente está chegando, e esse é o intuito dessa apresentação de hoje. Tá? Mas por que a gente inicia sempre no pique, né? Por que a gente não começa com outro processo? Por que a CEL não aborda os clientes, né, falando de outros processos? É porque no pique, em acessibilidade, do aumento da produtividade, que é o ganho real dos nossos clientes, né? O perfil dos nossos clientes é o que? É o aumento da produtividade, é conseguir vender mais, atender os clientes melhor. Então a gente começa sempre no pique, porque a gente tem essa sensibilidade muito rápida onde a gente implementa a solução de pique, né? E vocês puderem acompanhar que a curva de aprendizado também do operador é muito mais rápida, né? Então, ele trabalhar com papel, ele trabalhar, fazer um treino, uma capacitação com o coletor de dados, leva-se muito mais tempo do que a utilização com o sistema de voz. E o picking é um dos processos mais importantes da cadeia de suprimento, né?
e vocês viram que é um processo mais simples de ser implementado, né? Basicamente, de alguma lista somente de listas que a gente receba, né? Através do CAI, a gente consegue importar muito fácil essa lista e transportar isso para os operadores com terminais de voz. Outra coisa que a gente tem observado também, né? E para onde que voz está indo, né? Para onde está levando essas melhorias no processo com implementação de voz, né? Voz está seguindo a transformação digital que está acontecendo nesses últimos anos, né? Através de análise comportamental, auxiliando na estratégia de negócio para melhorias internas e para clientes finais. Então, voz está virando uma fonte rica em informações, né? Através do sistema de voz, hoje é possível capturar outras informações que nos levam a novos objetivos, né? Outros questionamentos, outras análises dentro da solução com voz, né? Então, podemos analisar hoje quais são os períodos de maior produtividade, análise do comportamento dos pedidos em determinados períodos, quais são os nossos melhores operadores ou qual precisa de treino, né? Quais períodos do dia a operação é mais produtiva. Aí conseguimos analisar a evolução da produtividade dos nossos operadores, percentual de ociosidade, se eu vou atingir a produção do turno com a equipe que está realizando a operação, vou necessitar contratar operadores de sazonalidades. Então, isso são informações, né, que à medida que os operadores, separadores estão trabalhando com o sistema de voz, esses dados estão sendo armazenados, né, nos bancos de dados, né, de vocês, dos nossos clientes do sistema de voz, né, e a gente consegue já ter essas novas informações para que vocês consigam melhorar os seus processos, né, e atendimento dos seus clientes. Mas serve somente para picking, né? Essa é a grande questão de hoje, né? Não, né? E onde a gente pode colocar sistema de voz, né? Então, podemos fazer um abastecimento de picking, inventário, cross-dock, conferência de carga, multi-picking, abastecimento, checklist, qualidade, muitos outros processos, tá? E agora eu vou passar a palavra para o Fernando Coletti, nosso gerente especialista em voz. Esse era um brief inicial que eu queria dar para vocês. Agora ele vai falar um pouquinho sobre os ganhos que a gente tem com os outros processos que a gente pode implementar com o sistema de voz, além do processo de PIC. Esse é o meu contato. Obrigado aí pela atenção e vou passar agora aqui para o Fernando Coletti. Obrigado, Ricardinho. Boa tarde para todos. Vou procurar ser bem sucinto, né, no que eu tenho para falar. Deixa eu ver se todos estão vendo a minha tela. Deixa eu só voltar aqui para compartilhar, né? Então, share. Maravilha, minha tela. Gente, eu vou tirar só a minha câmera para que todos possam, para ter foco aqui. Deixa eu só tirar, stop the video. Pronto. Maravilha. Vou fazer uma apresentação breve. Eu sou Fernando Coletti, eu sou gerente de pré-vendas e produtos da Ciel, sou especializado em logística, em processos. Tenho mais de 20 anos de experiência no segmento e a gente vai poder falar um pouquinho mais hoje, dar bastante foco com respeito a processo. Colete, Então, só pedir para você voltar a sua câmera, por favor, a gente seguir aqui no padrãozinho certinho, as pessoas te verem. Obrigada. Vamos lá. Trabalhando com voz, né? Eu fui usuário da solução Via Voz em uma empresa de logística. A gente prestava serviço para uma empresa varejista muito grande, francesa. E depois a Ciel me contratou. Faz 8 anos que eu estou na Ciel como gerente de produto especialista da solução. Quando a gente fala de DC Walk-in-Throughs, eu tenho uma experiência de mais de 20 DC Walk-in-Throughs na solução, né? Então a gente faz análise de viabilidade. Então, faz sentido? Faz. Então a gente vai mostrar se faz sentido ou não. Se não faz sentido, a gente procura informar o cliente que não vai haver ganhos ou o processual não adere à solução.
Quais são os ganhos além do picking, né? Então, a gente vai falar de outras etapas, como o abastecimento, que é o reabastecimento de posições, armazenagem pós-recebimento, cross. A gente fala um pouquinho de inventário, fala de separação de pallets fechados também. Muitas empresas utilizam e separam isso de maneiras únicas. Vamos lá. Desmistificando, né? Então a gente já tem processos de voz sendo utilizados, né, com empilhadeiras aqui no Brasil. A gente não pode falar quem que é por uma questão de compliance, mas essas empresas que já trabalham com operadores de empilhadeira, quando eles nos procuraram, eles tinham metas não só de segurança no trabalho, mas também de acompanhamento de processos e o que o colaborador estava fazendo e no ritmo mais adequado. A gente vai estar falando mais sobre isso. Então, quando a gente fala de segurança no trabalho, o colaborador ele pode dirigir, pilotar, né? Algumas pessoas chamam pilotar a empilhadeira sem precisar olhar para uma lista ou um dispositivo. Então, isso é verdade, né? A segurança com respeito à voz, o colaborador estará apenas escutando a atividade em apenas um dos ouvidos. Não é um headset igual de telemarketing. Vocês sabem isso. Quem já trabalha com voz, apenas um dos lados. Então, ele tem total visão periférica da situação e está apenas ouvindo breves comandos. Voz, a gente bate muito forte em mãos e olhos livres, mas eu gosto de falar também de ouve-se pouco e fala-se pouco. Então, isso aumenta o grau de atenção, foco na atividade, consequentemente, segurança, porque o colaborador hoje, dirigindo ou pilotando com um papel ou com um coletor RF, ele desvia o foco, a segurança fica em risco. Produtividade com acompanhamento do colaborador, isso é importantíssimo a gente lembrar, porque um colaborador hoje, quem trabalha com voz, então já sabe, todo e qualquer movimento, todo e qualquer processo desse colaborador está sendo mensurado. Você consegue saber aonde ele está, o que ele está fazendo, consegue entrar até no diálogo e ver o texto do que o colaborador está fazendo, se está parado ou não, ou se está com algum problema que pode ser retreinado. Foco faz com que a curiosidade cresça. Como eu falei, ouve-se pouco, fala-se pouco. Então, ele ouve breves comandos. Então, ir para uma posição, confirmar e ouvir o que ele tem que fazer. Não é música, não é uma história. Breves comandos. Então, consequentemente, ele recebe a atividade, executa e online ele já atualiza o processo de separação, armazenagem ou o que seja. Nesse caso, o colaborador está fazendo o processo de armazenagem, esse da foto. Então, é muito válido esse processo, é uma coisa que eu gosto muito. Por quê? Foco na atividade, foco no processo e ganho de produtividade extremamente alto. Quando a gente fala de armazenagem, e lembrando que a gente está falando de processos, então existem processos operacionais e processos sistêmicos. Então, Fernando, o processo operacional eu já possuo, fico feliz, porque o processo sistêmico da solução nós já temos de uma maneira estándar, que basicamente atende mais de 90% dos cases que hoje a gente já trabalha com voz. Então, já temos escapes, o colaborador com a empilhadeira já consegue fazer até recursos que o operador de picking também faz. Então, desde ele fazer login, ouvir aonde ele deve buscar, confirmar o que ele está buscando, ouvir aonde ele deve alocar, isso a gente já faz. Até gerar etiqueta ele pode fazer também. O mesmo se dá ao reabastecimento. Então, muitas pessoas geram dúvida com respeito ao reabastecimento, né? Poxa, o meu reabastecimento é total, eu espero acabar o meu pallet para eu gerar um novo processo. Ah, não, o meu reabastecimento é parcial, ou então o meu reabastecimento é somente quando chega num estoque de segurança do pallet. Independente, gente. Lembrando mais uma vez, nós conhecemos o processo. Sistemicamente, eu preciso entender o que você possui hoje para se adequar à regra do negócio.
e aí sim a gente vai fazer esse processo. Inventário. Eu gosto muito com respeito a inventário. Quando a gente fala de inventário, nós temos empresas hoje que já atuam com esse processo, com esse módulo, onde eles fazem inventário geral, cíclico, por posições de picking, por lote, por data de vencimento. Então, são formatos que são passados, o colaborador escuta, executa e, de uma maneira online, o seu sistema já é informado e a gente já gera esse relatório. O normal hoje são 3 contagens, porém a gente pode fazer até 5 contagens. Não é muito usual, mas temos um cliente que pediu desse formato. Então, você define a regra, a gente já tem um formato e apresenta para vocês já para gerar relatórios, entre outras coisas. Quando a gente fala de inventário com empilhadeira, o operador de empilhadeira consegue fazer o inventário de posições aéreas da mesma maneira. Então, o ganho é muito grande, sem precisar de um device. Temos relatos de clientes que eles reduziram até o número de colaboradores na questão do inventário. Por quê? O processo de inventário com voz, a produtividade muitas vezes é maior que a do picking. Então, se a gente fala de picking com ganhos de 25% e 35%, quando falamos de inventário, esses ganhos passam dos 35%. Por quê? Ele vai fazer uma breve contagem. Então, são menos etapas. Ele não vai ter que manusear o volume, colocar num pallet ou carrinho e levar para uma doca. Ele simplesmente conta e confirma. Então, ele vai ouvir rua, posição, confirma o dígito verificador da posição e ouve conte quantidade na posição. Ele vai contar, vai falar, por exemplo, 55 ou 55. E o sistema vai muitas vezes falar 55, correto? Sim, é o suficiente. Pode ir uma segunda contagem, outra pessoa fazer. E você, consequentemente, vai cumprindo as etapas. Então, muitas pessoas me perguntam, poxa vida, hoje eu já faço separação com countback. O meu countback é meu inventário. Eu não preciso fazer um inventário posterior. Gente, quando a gente já faz separação com countback, você processualmente garante uma acuracidade, mas produtivamente fica muito baixo o que você precisa. Eu falo por mim. Quando você permite ou faz um countback de uma maneira esporádica, o seu ganho é alto. Mas você tem um módulo de inventário que faz com que essa contagem seja rápida e objetiva. Você pode permitir colaboradores fazer contagens em locais específicos, em horários específicos, sem atrapalhar os outros processos. E, consequentemente, o ganho se torna muito mais rápido. Qualquer dúvida, no final a gente pode falar mais sobre qualquer um dos temas. Quando a gente fala de separação de pallets fechados, muitas empresas chegaram para mim e falaram, poxa, Fernando, hoje a gente já trabalha com... Eu dou uma lista para o meu colaborador. Ou então no coletor RF já cai tudo que ele precisa. Mais uma vez eu falo, gente, quando a gente fala de processos de empilhadeira com voz, a gente tem 2 tipos de ganho. Produtividade alta, porque o colaborador está sendo mensurado, sabe que está sendo mensurado e o sistema empurra ele para a atividade, diferente de lista de papel ou coletor RF, que ele segue um ritmo diferente. E, além de tudo, tem movimentos mecânicos que são impeditivos para a produtividade. Olhar, bipar, digitar ou então dirigir olhando, porque se ele precisar parar a sequência, ele para, olha, segue, para de novo, tira alguma dúvida, é diferente. Voz ele é sequencial, ele só vai parar em frente à atividade e executando a atividade. Então, quando a gente fala de separação de pallets fechados, nós temos vistos ganhos que passam dos 20% de produtividade. O colaborador ouve de onde tira, já leva para a doca. Algumas empresas que possuem o que eles chamam, né, de puxador, então o colaborador de empilhadeira já ouve de onde tira, deixa numa cabeça de rua ou uma área de buffer, onde o puxador, que também tem voz, escuta de onde tira da área de buffer e leva para a área de pallets, de docas de expedição. Então, consequentemente,
evita o deslocamento da empilhadeira. Mas se o colaborador, você não tem um CD tão grande, o próprio operador de empilhadeira já ouve de onde é que tira e já leva para o local de expedição. Também é um ganho bem alto e você, consequentemente, consegue mensurar tudo que o colaborador está fazendo. Quantas vezes ergueu o garfo, quantas vezes baixou o garfo. Checklist de qualidade é um dos processos que, a partir do ano passado, começou a nos surpreender aqui na Ceal, né? Nós temos 2 montadoras que estão com processos de checklist de qualidade, o que nos deixa muito felizes, onde eles fazem o checklist dos veículos. Então, esse grande ganho é alto. Então, você escuta, né, no caso do colaborador, o que ele vai fazer, qual a zona, qual que é o módulo que ele está fazendo. Então, o colaborador escuta qual que é a atividade, qual que é, por exemplo, no caso, a linha que ele vai fazer o checklist, depende veículo A, veículo B, veículo C, e começa a fazer as etapas. Painel, vidro dianteiro, lanterna dianteira, cinto de segurança motorista, ele vai fazendo o checklist. E a partir do momento que dá algum tipo de problema, ele pode relatar ok ou não ok, ou simplesmente problema, defina o problema. Então, todo checklist é definido, a gente gera, o colaborador responde a atividade, online ele atua nisso. Outra grande vantagem, a gente percebe que o colaborador, quando responde que há algum problema, o nosso sistema já manda para a área que é reporte desse problema. Se, por exemplo, no caso das montadoras, se é pintura, o setor de pintura recebe um alerta. Se é a área de painéis ou elétrica, ele já recebe alguma coisa também. Então, o ganho na informação é muito alto, porque hoje já é uma produtividade alta. Porém, quando acontece algum problema, lembrando que a linha de produção ela é contínua, não para, então o colaborador muitas vezes ele tem que parar, ir até um computador, reportar o problema, então o tempo acaba se tornando alto, a produtividade cai absurdamente. Lembrando, né, antes de eu passar para o próximo slide, que quando a gente fala de checklist, hoje a gente já tem uma empresa que faz checklists de qualidade pós-recebimento. Por quê? O processo deles é recebido com RFD, passado por um portal, é deixado e identificado numa posição. O operador, o analista de qualidade, já ouve que tem um processo para ser feito, ouve o endereço da onde ele deve ir, ele confirma o carrinho, né? São trenzinhos que eles usam, né? Onde eles confirmam e começam a fazer o checklist do que está sendo recebido. Porque tudo que é recebido chega com status de quarentena. Então, eles fazem o checklist se é aprovado, se tem pequenos defeitos e quais são esses pequenos defeitos, ou se ele é reprovado. Então, imediatamente, esse processo que antes demorava um pouco mais, porque era feito num device, onde ele tinha que digitar e entrar em várias telas, hoje ele simplesmente vê, manuseia, que ele antes tinha que largar o device, manusear, pegar de novo, digitar. Hoje ele simplesmente manuseia, executa e vai para a próxima atividade. Então, os ganhos foram muito altos, eles conseguiram trabalhar com meritocracia com alguns colaboradores e o ganho foi muito grande. Temos visto isso também no varejo, principalmente de frigorificados e resfriados, onde chegou um pallet de carne. Então, muitas vezes, o analista de qualidade vai fazer essa análise. Está dentro da temperatura correta? A embalagem está correta? Sim ou não? Foi violada? Sim ou não? O lacre está dentro? Então, você vai fazendo todo esse checklist. Então, é que nem processos de montagem. Se você tem um processo de montagem, pegue a placa A, solde com a placa B, utilize solda MIG. Você vai acompanhando se o colaborador está dentro do processo desenhado e se ele está produtivo ou não. Então, você consegue traçar métricas. Como o Ricardo falou com muita propriedade, é muito importante hoje a gente ter a informação pertinente à operação. O que o meu colaborador está fazendo está dentro daquilo que eu preciso. Então, a informação de qualidade é muito importante nessas etapas. Nesse caso, eu pus uma foto de um checklist de motores.
Então, ele está pegando um motor, está fazendo todo um checklist que antes era feito no papel, lançado posteriormente num computador. Então, a empresa relatou para a gente o quê? Antes o colaborador pegava, fazia o checklist com a letra dele, na correria dele, e deixava em cima da mesa no final do turno. Se desse tempo, ele faria os lançamentos. Percebia-se que muitas vezes ia para o segundo turno sem fazer o lançamento, ninguém entendia a letra ou tinha medo de fazer o lançamento e responder pelo problema, né? Assumir a bucha. Então, hoje, com voz, o colaborador já começa a fazer o checklist, identificando quem que está fazendo, data, hora início, data, hora fim, qual que é o item que ele está fazendo, nesse caso o motor, qual que é o número dessa ordem de serviço, e ele vai fazendo todo o checklist. Quando finalizado, ele já deixa numa posição e sistemicamente todo mundo sabe, foi feito ou não foi feito. Lembrando, gente, que ao finalizar a apresentação, a gente pode tirar algumas dúvidas, vai estar aberto a perguntas, né? Quando a gente fala de ganhos com voz, a gente já falou processualmente, produtividade e acuracidade. Eu acho que já ficou bem claro que os ganhos com produtividade são bem altos, por quê? Redução de movimentos periféricos, ou alguns chamam de movimentos parasitas, porque você não precisa mais olhar para um papel, fazer anotações, largar ou pegá-lo, ou pegar o device, olhar, bipar, digitar. Muitas vezes não consegue fazer a leitura do código de barra, tem que descer da empilhadeira, tira o cinto de segurança, põe o cinto de segurança. Tudo isso com voz, o colaborador já executa vendo, confirmando e executando a atividade. Redução de processos, isso é uma coisa óbvia. Vocês viram os processos que a gente fez com todos os desenhos. E por que redução de processos? Se antes o colaborador descia da empilhadeira, bipava, olhava, digitava, hoje ele simplesmente vê, executa e parte para uma próxima atividade. Ganho em tempo na atividade, isso é óbvio, como eu falei para vocês há pouco. O colaborador, além de evitar os movimentos periféricos, ele também evita movimentos como descer da empilhadeira. Isso é uma coisa óbvia. Nós já vimos casos onde eu filmo e cronometro colaboradores que perderam entre 2 a 4 minutos entre descer da empilhadeira, ver o que estava acontecendo e retornar, porque ele não conseguia bipar um código de barra. Então, poxa, se um processo que leva 5 minutos, ele perde 2 para fazer uma leitura de um EAN, que ele teve que descer da empilhadeira, é um ganho bem sucinto, né? Um ganho de tempo na atividade. Segurança no trabalho. Falei nisso no início porque já está se tornando lei, uma coisa que é óbvia. Hoje, nós, motoristas, não podemos dirigir olhando para o nosso celular. Tira o foco da nossa atividade. Cada segundo que você olha no celular, você perde 30 metros se você está andando a uma velocidade, se não me engano, de 30 km por hora. A empilhadeira não é diferente, gente. Se o colaborador hoje pilota ou dirige a empilhadeira olhando para um device, olhando para um papel, tira o foco dele na segurança. Com voz, apenas um dos ouvidos está sendo utilizado, ele está vendo tudo o que está acontecendo e breves comandos. Então, a segurança e o tempo na operação são grandes ganhos. Foco no trabalho, que é outra coisa que eu gosto muito. O colaborador sabe que está sendo mensurado o turno inteiro. Então, erguer o headset e começar a falar sobre futebol, sobre novelas, sobre os problemas atuais, ele sabe que está sendo mensurado. Então, o líder que está acompanhando tudo isso no painel, na torre de comando, sabe que o colaborador está em atividade ou não está em atividade. Redução de possíveis horas extras. Isso é uma coisa que a gente que já conhece solução via voz, principalmente no picking, sabe que é uma coisa que vai acontecer. Se eu não consigo eliminar a hora extra, porque muitas vezes chega a atividade no final do turno, eu consigo pelo menos diminuir, porque eu já estou tendo ganhos de produtividade. Isso é óbvio. Tempo de treinamento. Nós temos acompanhado que os tempos de treinamento hoje reduzem absurdamente. Temos clientes hoje, o grande varejista que trabalha com voz há mais de 10 anos, que ele me falou há uns 2 meses atrás
que ele está treinando colaboradores em 15 minutos. Eu acho um pouco de exagero. Porém, a gente pede que ele seja treinado palavras, operação, porque é diferente. Hoje, quem trabalha com coletor RF, ele precisa de uma sombra, alguém mais experiente andando com alguém menos experiente, que é o aprendiz. Então, ele vai aprender a digitar, manusear no equipamento, entrar em telas e coisa do tipo. Com voz, ele executa ouvindo e respondendo breves comandos, por isso o treinamento é bem mais curto. Ganhos com indicadores de produção, como eu falei, a gente já está preparado e temos a torre de comando, temos o Kairos, que vai apresentar hoje o que ele está fazendo, data, hora início, data, hora fim, quantas atividades e assim por diante. Indicadores individuais para cada separador, por turno, por setor, por célula e assim por diante. Hoje você vai conseguir ver o que cada operador de empilhadeira está fazendo, por exemplo, se for processos com empilhadeira, quantas vezes ergueu o garfo, quantas vezes baixou o garfo e para que foi feito. Então, isso é muito bom. Nós temos relatos de cliente que trabalha com empilhadeiras no CD, com voz, onde eles reduziram, além de 20% o número de empilhadeiras, eles conseguiram melhorar demais os números internos. Os ganhos foram tão grandes que eles conseguem hoje fazer rodízio de manutenção preventiva com as empilhadeiras, porque eles sabem que atividades, quais os picos e quais não são os horários mais adequados para tais. Ganhos com inventário, eu já dei uma explanada com respeito a inventários, dá para fazer de vários formatos e com vários tipos de contagem. Já falei também sobre o comprometimento de cada colaborador, porque hoje cada colaborador sabe que está sendo mensurado, evita aquelas rodinhas, né? Então, quando o colaborador começa a conversar, começa a brincar ou alguma coisa do tipo, com voz você sabe que ele está parado na mesma atividade. Eu quero agradecer, deixa eu dar uma olhada, não estourei meu tempo para a Denise não brigar comigo. Eu sou Fernando Coletti, eu sou gerente especialista em produtos e pré-venda, especialista em logística na CEAL. Está aí os meus contatos, quero agradecer demais esse tempo e fico à disposição de tudo e de todos que precisarem. Denise, agradecer, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade que você nos deu. Imagina, eu que agradeço. Vou pedir só para você parar a tela de compartilhar aqui, para a gente se enxergar direitinho, todo mundo ver a gente também. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui nesse ícone que está embaixo da tela de vocês, QIA, tá? Pode mandar no modo privado ou no modo público, como vocês sentirem mais à vontade. A gente recebeu aqui 4 perguntas no modo privado, então eu já vou começar a fazê-las. E aí, Colete e Ricardo, vejam para quem fica mais direcionado essas perguntas, tá? A primeira, hoje eu já tenho o processo de separação. Consigo colocar o módulo de inventário para ser feito com os mesmos dispositivos ou tem que comprar novos dispositivos? Quer falar, Colete, um pouquinho? Ô, Richard, é uma honra, né, cara? Essa foi você que me ensinou, né, cara? Então, vamos lá. Quando a gente precisa entender o seguinte, muitas empresas que já possuem o módulo de picking, eles ganham produtividade. E, às vezes, sobra Talkman na operação. Isso é perfeitamente comum. Então, muitas vezes, ele ganha 25%, 35%, e aí sobra 2, 3 Talkmans. Quantos operadores na área de prevenção e perdas ou inventários você possui? Se você está adquirindo o módulo de inventário, lembrando, gente, é uma solução modular. Então, você adquiriu o módulo de inventário, você pode utilizar os mesmos Talkmans. Ou então, por exemplo, se você quiser colocar todo o time de picking para fazer inventário numa hora ociosa, você pode também. Então, não necessariamente, a gente só precisa entender a vantagem ou não, né? Lembrando que a ideia é atender a necessidade, né? Não sei se eu fui claro, eu acho que procurei atender a necessidade. Legal. A segunda pergunta é a seguinte: o processo de reabastecimento da minha empresa é feito de maneira parcial. Com voz, serei obrigada a fazer o reabastecimento com pallets fechados? Eu acho que eu falei um pouquinho, né, do reabastecimento. É uma excelente pergunta. Eu gosto dessa pergunta porque às vezes gera polêmica, né? Porque muitas empresas acreditam que, poxa, eu vou ter que só reabastecer quando zerar o pallet. Não, se você já sabe a demanda de consumo, você pode reabastecer parcialmente, sim. Muitas vezes a empresa trabalha com estoque de segurança no pallet.
Então, lembrando, né, agora falando um pouquinho mais de logística do que de qualquer outra coisa, existe o planejamento e controle operacional. O planejamento e controle operacional vai saber a demanda. Qual que é a demanda de saída daquele item do dia? Se você já tem isso, você sabe quanto que eu tenho na posição e quanto que efetivamente eu preciso reabastecer. Por quê? O reabastecimento é um módulo que vai evitar a ruptura de pedido, ou então a perda de tempo de um colaborador parado ociosamente. Então, basicamente, a gente consegue atender sim. Eu só preciso entender sistemicamente o que você permite eu fazer. Senão o Ricardo fica bravo comigo, né? Estou inventando a roda sem sistemicamente existir o processo. Richard, você quer complementar? Não, mas basicamente é isso que você falou, né? Tem esse nível de estoque de segurança que a gente pode colocar em nosso sistema, no Kairos, né? Que a partir desse momento a gente starta um processo de abastecimento automático, né? Manda tarefas para o separador ou para o operador da empilhadeira fazer o abastecimento do pico. Legal. Próxima pergunta. Eu posso trabalhar em vários módulos ao mesmo tempo? Exemplo, um time fazendo picking e o outro ao mesmo tempo fazendo inventário? Sim, né? E o Ricardo me ensinou no passado que, além de tudo, a gente pode trabalhar de maneira híbrida. Por quê? Muitos WMS não permitem fazer esse planejamento e controle operacional e não tem gestão. Então, existem já muitos coletores que são homologados por nós da CEAL, onde a gente consegue colocar, por exemplo, um recebimento com o coletor RF. Então, você consegue trabalhar com o coletor RF debaixo da nossa plataforma, que não é só para voz. Então, o colaborador faz o recebimento, você sabe, data, hora início, data, hora fim, o que ele está fazendo. Lembrando que não precisa ser coletores somente Android, temos o Windows ainda, e principalmente Android, dá para colocar debaixo dessa plataforma. E falando de voz, a gente já estava falando do reabastecimento, do inventário também. Mas lembra, gente, processualmente, se não agride a sua operação eu fazer inventário durante o módulo de picking, maravilha. Mas se isso começar a interferir, eu recomendo que você feche a rua, faça o inventário e assim por diante. Legal. A última pergunta, deixa eu saber se entrou mais alguma. É a última. É o seguinte, hoje o meu processo de qualidade é feito somente no papel e depois alimentado no nosso sistema, mudando o status de Q para A. Como seria com voz? Puxa, excelente essa pergunta, né? A partir o Ricardinho talvez lembre, 2018, né, que a gente começou a trabalhar com gestão de qualidade, checklists, né, foi os primeiros anos com essa solução de checklist de qualidade, a gente percebeu primeiro carência nos sistemas WMS. Muitas gestões eram feitas no Excel, então gerava-se todo o recebimento, gerava o papelzinho. Com a demanda e a qualificação dos WMS, isso começou a melhorar sistemicamente e a gente começou a executar essas tarefas em voz. Então, o que antes o colaborador faria o processo com um papelzinho e depois levaria e lançaria no sistema, com voz ele já está no pallet, executando todas as verificações que ele está fazendo, se for um recebimento frigorificado, por exemplo, ele já está vendo, executando, medindo temperatura, vendo embalagem. Quando ele já dá o pronto ou aprovado, o status automaticamente de Q, que já é quando ele recebe, já vira A. Então, o ganho é muito alto. Consequentemente, você consegue mensurar todas as perguntas se o colaborador de qualidade, o analista, executou, informando, dentro daquilo que foi pedido e com o tempo adequado. Então, a produtividade tende a ser mais alta. Richard, você quer complementar alguma coisa? É exatamente isso, só da parte mais sistêmica, né? É um dos processos mais simples de ser implementado no checklist, né? Basicamente é uma lista de perguntas que você recebe com algumas respostas padronizadas, né? Porque a gente precisa cadastrar as palavras para serem treinadas, mas um dos processos mais simples a serem implementados e com certeza qualquer WMS, qualquer sistema de trabalho a gente consegue comunicar de uma forma online e transparente, muito simplificado. E o interessante é a gente lembrar que muitas vezes você não precisa de um engenheiro de qualidade, né? O próprio operador conferente,
que está fazendo o recebimento, alguns checklists ele já pode fazer. A embalagem está ok? Sim ou não? Ele vai responder ok, pronto. Então, sim, dá para ele fazer. Houve avaria no pallet? Sim, não. Ele próprio já dá para fazer. Você já tem esse ganho, né? Que às vezes a gestão de qualidade, principalmente quando a gente fala de área de medicamentos, ganha esse tempo, porque ele não vai perder tempo vendo embalagem, sendo que já foi vista. E, consequentemente, dessa maneira. Legal. Vocês querem complementar com mais alguma coisa? Essa foi a nossa última pergunta. Acho que é isso. Estamos à disposição. Colocamos nossos contatos no vídeo, que vai ser publicado depois esse webinar para o pessoal assistir novamente, pegar nossos contatos. O contato da Liz, ela vai passar para vocês também. E estamos à disposição. Acho que os clientes que estão aqui já nos conhecem também de longa data. E a gente sabe a nossa disponibilidade para eles é 24 horas. Estamos aqui para eles. Show. Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo que participou. Realmente esse webinar foi gravado. Eu vou mandar para vocês agora por e-mail. As pessoas que fizeram pergunta, a gente também vai mandar essas respostas por e-mail para vocês, bem completinhas. Obrigada pela presença. O objetivo realmente é que a gente fique próximo, mesmo nesses tempos de distanciamento social, né? Saibam que a CEAL está aqui, como sempre, pensando em como melhorar e aumentar a produtividade do seu negócio. Principalmente aí para uma retomada que a gente deve ter o quanto antes, é o que todo mundo espera, né? Esses webinars, eles vão acontecer semanalmente, alguns nesse formato de apresentação, outros em formato de live, então vocês vão estar sempre recebendo aí nossos comunicados. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê em breve. Um abraço, boa tarde, até mais. Obrigado, tchau, tchau.